Imagine a situação de uma idosa que recebe uma ligação de uma pessoa que diz ser do banco, que ela tem um cartão de crédito, e essa pessoa diz que o cartão dela foi clonado. Nessa ligação tem até aquele barulho, aquele burburinho no fundo, como se fosse uma central telefônica, e essa pessoa diz para ela, inclusive, ligar para o número no verso do cartão para tratar sobre essa clonagem. Mas ao final do atendimento, ela diz que um motoboy vai até a casa dela para receber esse cartão. E durante esse atendimento, ela passa os dados necessários para se identificar e, inclusive, a senha do cartão. Depois de alguns momentos, toca a campainha, aparece uma pessoa fardada com crachá da empresa, do banco, no caso, e pega o cartão e vai embora. E depois aparecem transações fraudulentas realizadas com esse cartão. E a questão é se o banco deve se responsabilizar ou não por essas operações fraudulentas. E a TNU firmou entendimento sobre essa questão no tema de número 331, então fica até o final para ver o que foi exatamente decidido. E a principal norma em discussão é o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa do fornecedor, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Mas o parágrafo 3º desse artigo traz uma causa excludente dessa responsabilidade sempre que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, nesse caso, se atribui a culpa tanto ao fraudador quanto ao consumidor que forneceu os dados a esse falsário. E, no entanto, a questão não é tão simples, porque para a TNU foi apontado que cartões de crédito eles são meios de pagamento de legitimação por mera aparência. Eu lembro lá atrás, quando surgiu o cartão de débito, uma propaganda com o jogador Romário, que ele ficava fazendo embaixadinhas no supermercado, usando abacaxis, eu acho que talvez outras frutas, para provar que ele era o Romário, né? Porque o atendente lá no caixa não reconhecia a sua identidade, né? Pelo visto, no dia ele não estava portando a identidade. E no caso, a propaganda dizia que no caso do cartão de débito, bastava usar a senha que já estava comprovada a identidade dele. Então, essa é uma questão, né, de que o cartão de crédito ou de débito ele dá uma comodidade ao consumidor, porque ele já comprova a sua identidade pela inserção da senha. Isso aumenta o uso do cartão, o que também traz um benefício financeiro para a instituição financeira, mas, de outro lado, isso também causa um risco à operação, porque se você não usa outros meios de verificação da identidade, isso pode dar margem ao uso por meio de fraude também. Então, a questão, então, é se a fraude que é praticada com meios sofisticados, se eles são considerados fortuitos internos, ou seja, se eles são riscos que são inerentes à operação bancária. Sobre isso, a súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Essa súmula aqui ela veio pensando naquelas situações de operação em caixa, em terminais de caixa, né, como o uso do chamado chupa-cabras, né, que a pessoa coloca o cartão lá e a pessoa consegue prender o cartão na máquina e a pessoa usa algum sistema para monitorar a inserção da senha, né? E essa súmula aqui ela veio para dizer que a instituição financeira ela se responsabiliza por esses crimes praticados dentro da instituição financeira, né? Porque esse aí é um fortuito interno, ela tem que se responsabilizar pela segurança do seu estabelecimento. E esse aqui já é um outro caso, que não era exatamente aquele previsto na súmula inicialmente, que é o de um fortuito interno, mas referente a uma ação de algum fraudador que age diretamente com o consumidor, portanto, sem participação, sem ser dentro do estabelecimento bancário. E no julgado foi destacado que o atual estado da técnica
se exige que o banco tome mais medidas para prevenir transações atípicas. Isso porque os sistemas de informação dele permitem o acompanhamento de transações em tempo real e também isso permite o aprimoramento da detecção de fraudes. Os bancos sustentam que eles já tomam várias medidas para detectar fraudes. No entanto, aí já a TNU foi no sentido de que talvez essas medidas ainda não são suficientes porque as fraudes continuam acontecendo e seria possível, então, em caso de atipicidade da transação, que o banco passe a exigir mais mecanismos de verificação da autenticidade, ou melhor, da identidade, como, por exemplo, a existência de senhas multifator, como aqueles tokens que são gerados em aplicativos, ou ainda a biometria facial, por exemplo. E a TNU analisou os precedentes, né? Do STJ, tem precedentes da terceira turma, dizendo que, nesse precedente aqui já mais antigo, dizendo que o uso de chip e senha, a princípio, afasta a responsabilidade do banco, porque se foi usado chip e senha, se presume que essa senha foi fornecida pelo titular do cartão. De outra mão, no caso do chamado golpe do motoboy, que é aquele que eu falei no início do vídeo, já há precedente do STJ dizendo que o banco responde por falha de segurança em transações atípicas. E em outro precedente da quarta turma, foi reconhecida a responsabilidade do banco por operações atípicas, quando essas operações eram identificadas, a atipicidade, pela existência do pagamento sempre em um mesmo estabelecimento que era alvo de operações suspeitas. Ou seja, os falsários aí estavam usando algum estabelecimento para lavar esse dinheiro que eles estavam desviando aí de contas de correntistas. Então, a tese fixada foi justamente a de que o uso indevido de cartão de débito ou crédito por terceiro mediante fraude constitui, em regra, fortuito interno para fins da súmula 479 do STJ, salvo se comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, a TNU aqui inverteu, né, para dispor que, a princípio, a responsabilidade é do banco. Mas aí, no item 2, ele diz, em princípio, a realização de operação com uso de cartão e senha descaracteriza a responsabilidade do banco por configurar quebra do dever contratual de cuidado do cliente, que aí foi na linha daquele primeiro precedente do STJ, dizendo que, a princípio, o uso de chip e senha afasta a responsabilidade do banco. Mas aí vem a ressalva em cima disso aqui. E aí o item 3 diz que, todavia, não se configura a excludente de responsabilidade se, independentemente de prévia comunicação da ocorrência pelo titular do cartão, 1. As circunstâncias em que as operações forem realizadas e o perfil do consumidor revelarem fortes indícios de fraude detectáveis pelo banco. Ou 2. Não restar claramente demonstrado o descumprimento consciente pelo consumidor do dever contratual de cuidado no uso do cartão, seja em razão do grau de sofisticação dos meios de engenharia social empregados pelos fraudadores, seja pela condição de hipervulnerabilidade da vítima. Passando aqui para um mapa mental, então. Como regra geral, a gente vai ter que fraude com cartão de crédito, ele se presume se tratar de um fortuito interno, portanto, é ônus do banco provar a culpa exclusiva do cliente na utilização desse cartão. Quando é caso de uso de cartão e senha para validar a operação, aí já se presume a culpa do cliente, salvo se acontecer operação fora do perfil dele que seja detectável pelo banco, ou seja, aquela situação em que a pessoa movimenta pouco a conta e de repente aparecem várias transações de alto valor nessa conta e o banco não bloqueia essas transações. Porque pelo entendimento da TNU, o banco teria meios para bloquear essas transações atípicas. E o segundo caso seria um descuidado inconsciente, seja pela sofisticação da engenharia social empregada ou pela hipervulnerabilidade da vítima. E o uso da engenharia social seria aquele caso em que os fraudadores conseguem os dados das pessoas por meio de uso de redes sociais, entre outros meios, para
conseguir ludibriar a vítima. Então, às vezes, consegue a fotografia de algum parente para se passar por ele. Enfim, são inúmeros casos, e quanto mais sofisticado e quanto mais elementos os fraudadores tiverem para se tornar mais verossímil a fraude, maior a probabilidade de ser afastada a culpa do cliente. E se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal e cliquem no botão de curtir e também ativem as notificações. O canal ainda é muito pequeno, então o YouTube tem dificuldade de divulgar esse conteúdo para todos que têm interesse. Muito obrigado e até a próxima.